Está entrando no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio. A gente lembra que você pode acompanhar nossa programação pela internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Hoje vamos debater mais uma vez aqui com o professor José Carlos de Assis, que já é considerado um dos nossos comentaristas preferidos aqui do canal comunitário Aqui a Cidadania Faz e Acontece, que é o professor, economista, jornalista, autor de mais de 20 livros, o professor José Carlos de Assis. Obrigado, professor, pela sua presença aqui. Nós estamos agora na semana decisiva. Dentro de mais alguns dias nós vamos ter o segundo turno das eleições presidenciais. E o que a gente tem visto, eu vou aqui pedir licença aos telespectadores e ao professor para ler algumas manchetes aqui que vão dar mais ou menos um apanhado de qual é a realidade, principalmente econômica, do país. Riqueza das famílias brasileiras encolheu 380 bilhões de dólares em um ano. Número de escravos encontrados esse ano de 2018 dobrou. Foram 1.246 trabalhadores encontrados em situação semelhante à escravidão. A reforma trabalhista não melhorou o número de contratados, de empregos, porque toda a filosofia aí dessa reforma, se é que podemos dizer que isso é uma filosofia, era vendendo peixe de que com a reforma ia se criar mais emprego. Então está aqui, reforma não melhora a contratação. Olha esse dado, hein? Apenas 3,3% dos estudantes querem ser professores. Então, uma profissão que era muito cara a todas as famílias, que é o professor, ninguém está querendo ser professor. Emprego chegou a um patamar tão baixo que precisaria de mais 7 anos seguidos para que a gente voltasse ao emprego que existia, ao número de contratações e aos empregados contratados que existiam no ano de 2014. E os direitos trabalhistas, certo, serão limitados através de uma limitação da consolidação das leis do trabalho, caso o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, o Bolsonaro, chegue ao poder. E por último aqui, esse eu vou comentar depois na outra pergunta. Professor, com esse quadro político, o programa do candidato que está em primeiro lugar vai resolver esse quadro econômico para melhorar a vida dos trabalhadores? A primeira coisa que a gente teria que investigar é o programa do candidato. E a gente procura e não acha, porque não existe um programa. Existem tópicos, existe aquilo, improvisação de propostas. Não existe, não tem uma coisa consolidada, né? É um absurdo um candidato à presidência da República que não apresenta um programa consistente, sobretudo para a economia. Aliás, ele tem 2 pontos programáticos importantes. O primeiro ponto programático é vender as estatais, todas as estatais, todos os bancos públicos, vender tudo. 800 bilhões de dólares, segundo os cálculos deles. 800 bilhões de dólares. Bom, e a outra proposta, quer dizer, uma proposta para os ricos, que é a proposta de vender as estatais, e tem uma proposta para os pobres, que é acabar com as merendeiras. Ele quer acabar com as merendeiras nas escolas, ele quer fazer educação à distância para a primeira infância. É um absurdo, é uma coisa tão sem cabimento que não sei como é que deixaram ele falar uma coisa dessa. É que ele fala o que quer, né? Então, a ideia de que ele diz explicitamente vai economizar com merendeira. Diz, né? É hilário se não fosse trágico, né, professor? Terrível, mas está lá. Está lá, eu vi na exposição dele pela televisão. Então, é uma coisa... E eu não vi reação nenhuma
da primeira grande elite, da elite cultural brasileira. Eu não vi reação da televisão, não vi reação. É incrível o que está acontecendo no Brasil, porque a classe dominante está silenciosa na frente das faltas de propostas do governo. Por quê? Porque essa elite, essa classe dominante, ela acha que vai fazer acordo com ele. Veio uma romaria de empresários paulistas aqui há 3, 4 dias atrás, a BIMAC. A BIMAC foi altamente beneficiária dos governos do PT, mas estava tudo aqui fazendo um beijamão a Bolsonaro há 3 dias atrás. Outras empresas, outros empreiteiros, outras sindicato de associações empresa, de sindicato de empresas. Então, é incrível como eles não têm sensibilidade alguma para o que está acontecendo. Né? O país está sendo arrastado para o abismo e eles não fazem nada, não falam nada. Eles estão fazendo fake news, estão financiando fake news. Né? A Associação de Supermercados Brasileira e do Rio de Janeiro enfiou 17,5 milhões de reais para financiar fake news. Eu denunciei isso num artigo meu. Não acontece nada. Não tem Procuradoria-Geral da República, não tem Polícia Federal, não tem nada. Está lá denunciado, claramente, quem é, os nomes, qual é a empresa intermediária. Então, um horror, quer dizer, o que está acontecendo no Brasil. Porque não é o Bolsonaro. O problema é a elite. A elite que quer fazer acordo com ele. Agora, professor, essa política de terra arrasada que, pelo que a gente leu aqui nas manchetes, já está em vigor. Então, eu estou entendendo que o senhor está dizendo que isso vai ser aprofundado. Então, quem se interessaria por uma política econômica de terra arrasada? Seria aqueles que não trabalham com a produção, por exemplo, os banqueiros? Só os banqueiros e financistas. Os outros vão enganados, porque acham que vão se salvar. Né? E tem alguns, quer dizer, os grandes, se articulam como se articularam com Hitler na Alemanha nazista. Ganhar dinheiro para burro com Hitler. Transformando as suas empresas em empresas de armas e tal, né? Exatamente. Não só de armas, como até para atender o consumo infraestrutura. Alemão. Mas a Alemanha fez um programa de pleno emprego espetacular. Né? Então as empresas ganharam muito dinheiro. E aqueles que se salvaram da câmara de gás, né, se beneficiaram muito. E aqui, mais ou menos, é o que se coloca para esses empresários loucos. Né? Eles acham que vão se salvar. Alguns vão se salvar, vão fazer acordos. Mas a maioria pode acabar na câmara de gás brasileira. Agora, professor, se você fazendo uma comparação com esse comportamento aí desses setores, eles têm lá um programa registrado no tribunal, certo? Que é um programa cheio de palavras soltas e tal. Mas ele tem falado as coisas e tal. E quando o Paulo Guedes fala, ele chega e recua do que o Paulo Guedes disse, né? Quando o Mourão falou que ia acabar o 13º, ele também recuou e tal. Então é uma situação meio é um teatro meio... É uma salada, você está entendendo? É uma salada de besteira, essa que é a verdade. Né? No caso mesmo, inclusive, da proposta de 800 bilhões, que parece ser uma proposta bem estruturada, porque o Paulo Guedes diz na televisão, mandei fazer os cálculos deram 800 bilhões de dólares, quer dizer, não foi 799 bilhões, nem 801 bilhões, foi 800 bilhões. É uma tremenda coincidência que todas as empresas brasileiras chegam no número desse, igualmente para 800 bilhões de dólares. Então, e aí é o seguinte, é uma bobagem tão grande que o cara não explica o que acontece em seguida. Quer dizer, eu vendo 800 bilhões de dólares das empresas brasileiras. E aí o que eu faço com o dinheiro? É o dinheiro do governo, o governo que vendeu. Então, o governo tem que colocar esse dinheiro em algum lugar. Não é para pagar merendeira, porque ele falou que não teremos merendeiras. Não, então vai ter que colocar esse dinheiro em algum lugar. Ele vai dar para os banqueiros? Vai doar para os banqueiros? Não, eu acho que isso aí seria um excesso. Ele não teria como fazer isso. A sociedade não aceitaria. Mas seria o quê, então? Agora, isso não tem... Espera um pouco, quer dizer, você tira... O que você faz com 800 bilhões de dólares? A única coisa que ele pode fazer
é uma nova estrutura de empresas públicas. Então ele acaba com a empresa pública de um jeito e reconstrói as empresas públicas de outro, né? Essa que é a questão. Ele pega as empresas públicas atuais e passa para o setor privado paga ele fica com dinheiro e investe. Essa que seria a lógica. É um bobo, é um bobão, não sabe o que está falando. Essa que é a questão. Agora, como explicar então o comportamento? Você citou a ABIMAQ. A ABIMAQ é uma associação de empresas que, no fundamental, de capital nacional, não é isso? Isso. Que sempre esteve, Severo Gomes, né, quer dizer, em defesa do desenvolvimento nacional, com o segmento da Petrobras de construir alternativas com indústrias brasileiras de construção de peças, etc. Como é que explica essa? É uma questão ideológica? Se explica pelas assessorias. Eu conheço bem as assessorias empresariais porque eu fui assessor da Confederação Nacional da Indústria. E eu ficava indignado com a postura da maioria dos outros assessores a favor da taxa de juros elevada. Por que essas assessorias fazem isso? Para puxar o saco dos empresários, apresentando a eles coisas que aparentemente seriam melhores para eles do que se fosse do mesmo jeito. Então, a praga da assessoria empresarial é terrível no Brasil, porque quase todos os assessores são de extrema direita, são oportunistas, querem falar bonito para os empresários para ganhar mais, para ter mais salário, ter mais participação. Essa que é a história. Isso tem a ver com em 2008, quando houve a crise lá da Lehman Brothers, etc., se questionou muito isso, que os caras, no momento que estava a coisa indo para o brejo, todo mundo estava tirando os seus dividendos lá, os dirigentes, os gerentes, os supergerentes, os presidentes de empresa, etc. Estava todo mundo, não quer saber, a empresa está tudo indo para o brejo, mas eu estou sacando a minha parte e tal. Agora, não é estranho, porque os dirigentes dessas associações empresariais, certo? São membros da categoria, então eles não têm noção do que representa o interesse da própria categoria e se submete a esses assessores individualistas que pensam só na sua carreira? Olha, não há um decréscimo de consciência aí? Não. E como é que você vincula aos grandes empresários que o Brasil já teve, preocupados com o desenvolvimento e tal? Houve uma queda profunda da burguesia? Não, é da pior qualidade. O Darcy Ribeiro dizia isso, quer dizer, o empresariado brasileiro é da pior qualidade. Né? Se você comparar, por exemplo, eu vou dizer, um empresário americano que era simpático ao nazismo, Henry Ford, dos automóveis. O Ford chegou para o Roosevelt, isso é uma história que o senador Requião costuma contar, né? Você teve uma situação de alta produtividade nos Estados Unidos no começo da década de 30, e ele foi um dos mais produtivos, né, da construção de automóveis em série. Aí procurou o Roosevelt, o Roosevelt o chamou e queria dar para ele uma condecoração pela performance feita. Ele falou: não aceito. O Roosevelt levou um susto. Mas não aceita por quê? Porque você vai liquidar com as nossas possibilidades de produção e de venda. O que eu faço? Você aumenta o salário mínimo e faz uma política de emprego. Que aí eu vou vender mais carro. Aí eu vou vender mais carro. Eu não quero diploma. É fixado na coisa do custo. Quer dizer, o único custo que ele aceita é taxa de juros, né? Porque ele tem medo dos banqueiros. Agora, o custo salarial, ele quer baixar no máximo. Quando ele baixa no máximo o custo salarial, ele reduz a demanda para a economia inteira. E que volta para ele, como um bumerangue, né? É claro. Ele deixa de vender Deixa de vender, evidentemente. Então, quer dizer, esse é o retrato do empresariado brasileiro. Esse empresariado tem que ser reconstruído. Por isso que nós temos, bem ou mal, um grande número de empresas estatais produtivas. Por quê?
porque elas ainda são um instrumento de promoção de desenvolvimento econômico no Brasil, né? Eletrobras, Petrobras, todas as que tiveram lá na época do Geisel, na época do segundo PND, foi uma expansão empresarial espetacular pelo lado do Estado. O Estado, por quê? Porque não tem empresário privado. Olha aí a siderurgia. A siderurgia brasileira existe porque tem Estado por detrás dela. Privatizou tudo, mandou tudo. Vê que elas estão investindo. E para desenvolver na época do governo Lula e dos governos populares e tal, fez a questão da Petrobras comprar aqui, etc. Exatamente. A indústria naval, desenvolver. A BIMAC se beneficiou estupidamente. O conteúdo nacional, quer dizer, a ideia de que você, em cada compra que ela fizesse do exterior, ela teria que ter um componente nacional. Para quê? Para dar renda aqui dentro e para dar, sobretudo, emprego aqui dentro, né? E isso aí deixaram, não discutiram, não implementaram politicamente uma defesa desse sistema. É ridículo o que fizeram. Deixaram acontecer agora mesmo com a política do Temer, praticamente a liquidação da política de conteúdo nacional. Isso é incrível, como os empresários não reagiram, covardes. Não reagiram porque eles acham que ele ganha dinheiro de qualquer maneira. E o trabalhador, que deveria ser empregado por essas partes de conteúdo nacional, ele que se dane. Assim. Agora, tudo isso é para dizer o seguinte: isso está refletido na política defendida, se é que é uma política, por Bolsonaro, que é a política neoliberal, que é a política do Paulo Guedes. É a ideia de que você vai fazer um liberalismo, né, por excesso. Vamos fazer aqui, a curto prazo, o que o Chile levou 10 anos a fazer. Então, você quer dizer que nós teremos um governo ainda mais catastrófico do ponto de vista econômico do que o próprio Temer? Se ele vier a ganhar, mas não vai ganhar, mas se viesse a ganhar, ele ia fazer um desastre no Brasil. Eu não acredito. Então temos que evitar o desastre, porque ainda dá tempo. Não, eu acho que o Brasil não tem vocação suicida, porque isso aí é se suicidar. Então, vai baixar o espírito nas pessoas para orientar na hora de votar. Porque essa coisa de votar, não poder votar no PT, o Haddad nem está descolado do PT. O Haddad é um candidato praticamente independente. Tem um conjunto de partidos apoiando. Então, é ridículo dizer que, né, não votar no Bolsonaro e votar no Haddad seja votar no PT, não. E, aliás, o PT vai passar por um processo de humilhação, humilhação não, de humildade. Vai passar por um processo de humildade para rever o que foi feito no período dos 12 anos que ele teve no poder. Não, inclusive, no segundo turno, a gente não vota só a favor de alguém, a gente vota também para evitar a coisa que é pior, não é isso? Claro, é lógico. Então, acho que, agora, desse ponto de vista, por que chegamos a essa situação, professor? Existe uma explicação histórica em outros países? Essa crise toda que nós levantamos aqui nas manchetes, como é que o senhor avalia isso? Eu acho que existe uma explicação sociológica para isso. Quer dizer, é a degradação geral das instituições da República, da economia e da própria sociedade. Há uma degradação generalizada. Então isso aí levou a quê? As pessoas mais deserdadas, as pessoas mais pobres, olharam isso o seguinte: olha, se a democracia, que é supostamente onde estamos vivendo, leva a isso, por que não experimentar um outro caminho? Aí é que ela foi no Bolsonaro. Bolsonaro não é uma alternativa, é um protesto, é um voto de protesto. E o voto de protesto, nesse sentido, ele, em geral, dá com burro na água, não? É claro, é votar no Tiririca, é votar no Cacareco. Essas coisas que aconteceram no Brasil, historicamente, você fica com raiva dos políticos e vota no macaco Tião, e essas coisas. Por raiva do político. Mas isso não vai levar a lugar algum. Você tem que mudar a situação
econômica e política do Brasil. Né? Para mim, por exemplo, quer dizer, eu acho que nós temos que caminhar, e aí as pessoas têm que ser tolerantes, para um grande processo, um grande pacto social. Mas o pacto social não é palavras, não são meramente atitudes. O pacto social tem que ser feito em cima de uma política de pleno emprego. Essa que é a questão central. Você tem que fazer uma política de pleno emprego, porque isso dá sentido a uma articulação entre os diferentes atores sociais. E você acha que uma candidatura democrática, como nós temos aí nessa disputa com o Bolsonaro, pode aplicar um programa que debele o desemprego rapidamente? É claro que pode, quer dizer. Aliás, é o único que pode. Ninguém vai. O Bolsonaro não quer. O Bolsonaro é a política do ódio. Ele não quer pacto, coisa nenhuma. Ele quer o ódio, dividir a sociedade brasileira. Ele fala lá em vamos unir a sociedade. Unir em torno de quê? Não tem proposta real. Como é que você vai unir? Porque ele tem olhos bonitinhos? Nós vamos juntar-se a ele? Que isso? Não existe proposta real, né, para ele tentar unir o país. Né? E nós temos uma proposta real. Já fiz isso, já coloquei à disposição do PT, sobretudo à disposição do Haddad. Né? O que é, basicamente? É o que nós chamamos de política ou programa Cidade Cidadã. É um programa que eu copiei praticamente da Índia, que é um sucesso absoluto. É um programa que lá chama-se Mahatma Gandhi, é o nome do programa. Né? Um sucesso fantástico. Né? O Banco Mundial chama de sucesso estelar. E esse programa me inspirou a fazer uma proposta para aqui similar. Né? Lá é para a área rural, porque a Índia é sobretudo um país rural, ainda hoje. Mas aqui urbano. E o que ela é, basicamente? Todos os que estão aptos e dispostos a trabalhar das periferias metropolitanas terão salário bancado pelo Estado. Por que isso? Porque nós estaremos fazendo o que a Alemanha fez para combater o desemprego de 2008, 2009. Se a Alemanha pode fazer, por que nós não podemos fazer? São os conservadores que vão reagir? E na medida que a economia cresça e precise de trabalhador, pega o cara que estava no Estado. Aí você entra naquele circuito que o próprio Haddad fala nele, quer dizer, colocar para girar, quer dizer, você tem mais emprego, emprego gera renda, renda gera investimento, investimento gera emprego, emprego gera renda, investimento, emprego, e vai assim por diante. É assim que acontece. É isso que é a chamada política keynesiana. E esse programa seria um tipo de um colchão de amortecimento ou para garantir que a economia possa se desenvolver e essas pessoas, na medida que o mercado precisa de trabalhadores, esses trabalhadores passam a receber formalizado no mercado. Formalizar, claro. Isso é um processo típico da... Eu queria, professor, nós já estamos terminando aqui, sabe? Aqui cada programinha tem que chegar no final. Infelizmente, eu gostaria de discutir com o senhor aí muito mais tempo. Mas eu queria, antes de terminar o programa, que você fizesse um comentário aqui, porque eu vi o seu artigo que você publicou. Humilhação perante o Supremo destrói a imagem de Bolsonaro. Então, diante do absurdo dito pelo filho do Bolsonaro, de que precisaria de um cabo, de um soldado para fechar o Supremo, numa atitude absolutamente translocada e arrogante, o Bolsonaro veio pedir desculpa, fez não sei o quê e tal. O que você acha que esse comportamento do Bolsonaro desconstruiu a sua imagem perante o eleitorado? É claro, porque a imagem dele é do machão, do corajoso, do destemido. Essa é a imagem que ele passou. Tá certo? Passou para a sociedade, né? Inclusive passou para as camadas mais mal informadas da sociedade, a ideia de que ele ia vir salvar o mundo, salvar o Brasil, salvar tudo. Com o quê? Com a arrogância, os ataques dele. E é um cara forte, que não tinha medo de nada. Exatamente. E não essa questão não tem nada a ver com o atentado. Isso foi na garganta. Quer dizer, o filho dele não tem atentado nenhum, falou uma besteira gigantesca e ele veio dar cobertura para o filho.
tá certo? Para dizer que não foi bem assim, né? Então, vou me desculpar perante o... não, eu vou, inclusive, visitar... Já marcou uma visita, ele está achando que vai ganhar a eleição, né? Não, eu não sei se ele está querendo fazer visita antes da eleição, para ver se cuida um pouco da imagem dele. Mas destruiu a imagem dele está destruída completamente, né? Só não está destruída porque não viu ainda na televisão. Mas na medida que apareça na televisão, o cara vai ver. E inclusive as pesquisas, né, nós estamos gravando aqui no dia 24 de outubro, quarta-feira. E já saiu uma pesquisa que ele já começa a cair e aumentou a rejeição a ele. Uhum. Então, quer dizer, essa imagem... Agora, essa base dele, que o filho dele, quer dizer, segue também e tal, tem outros caras aí, tem tantos malucos lá tem muito maluco, né? Tem um outro cara que ficou xingando a presidente do TSE, dizendo que ela era vagabunda. Eu vi. E agora está xingando também o Gilmar Mendes, etc. Então, quer dizer, um troço meio... Esse vídeo eu vi, é inacreditável esse vídeo, mas é inacreditável. Pô, não dá para você passar... O cara é um coronel, e o comando do Exército já identificou o cara e abriu um procedimento militar. É um absurdo o que foi feito, é um absurdo. Tinha que estar na cadeia, esse sim tinha que estar na cadeia. E eu acho que a Procuradoria-Geral da República está reagindo muito vagarosamente a essas ofensas. Isso é um absurdo. O Bolsonaro chegou para na televisão e diz o seguinte: eu acho que... Não, ele falou que ia prender o Haddad. Não, pois é. Não, mas se eu ganhar a eleição, vou prender meu adversário. Pô, isso aí... Uma coisa do ponto de vista civil é mais grave do que isso. Ainda que é o seguinte: ele diz que não paga impostos. Sonega. Ele disse claramente: eu sonego impostos. Né? Eu aconselho as pessoas a também sonegarem. Está no vídeo. Ele disse isso, eu não estou inventando. Isso aqui não pode dizer que é fake news, porque está tudo aí publicamente. O que eu acho um absurdo é não ter reação, porque isso é um crime. Você estimular a sonegação fiscal é um crime. Como é que a Procuradoria-Geral da República não reage a isso? Isso, e se você Se fosse do PT, reagir. Isso, mas se você vai tratando isso com naturalidade, esse tipo de comportamento, esculhamba com o Supremo, esculhamba com os ministros, diz que vai sonegar, diz que tem que distribuir arma, etc, etc. Depois, certo, a coisa já nasceu, né? Agora nós estamos encerrando o programa, professor. Então, quer dizer, no dia 28, no segundo turno, temos que derrotar isso e defender a democracia. Nós vamos derrotar, não tem dúvida nenhuma. Aquilo que eu estava dizendo, quer dizer, o Brasil não é suicida. Vamos derrotar o Bolsonaro e vamos eleger o Haddad. O Haddad é uma expectativa que a gente tem de um grande governo. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. E o Bolsonaro é a garantia do caos. Do caos, exatamente. Queríamos agradecer aqui ao professor mais uma vez, José Carlos de Assis, que nos brindou aqui com seus comentários sobre a realidade política e econômica do país. Agradecer a você que teve a paciência de nos ouvir e nos conceder a audiência. E lembrar que você pode acompanhar aqui a nossa programação pelo www.tvcomunitariatudojunto.rio. Obrigado por sua presença aí do outro lado do vídeo e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio.